vídeo para fazer uma introdução sobre função trigonométrica, ainda falando sobre o ciclo trigonométrico. Então, eu tenho uma circunferência associada ao eixo dos senos na vertical, dos cossenos na horizontal, e vou marcar um ponto qualquer chamado ponto X aqui, tá? Esse ponto X, ele vai ter duas coordenadas. Ele vai ter essa coordenada aqui e essa coordenada aqui. Esse ponto X, ele determina um ângulo também, tá certo? Então, se eu traçar uma linha saindo do centro O aqui da circunferência, vamos chamar aqui de O, esse daqui é o ângulo, tá certo? Em relação a esse ângulo, tá? Eu garanto que o X tem as coordenadas cosseno de θ e seno de θ. Aí você, como professor, como isso? Relaxa na vida. Pera lá então. Vamos mudar? Vamos colocar aqui no lugar de X, vamos colocar um ponto P. Certo? As coordenadas desse ponto P são cosseno de θ e seno de θ. Por quê? Vou chamar esse pontinho aqui, ó, de ponto B. E vou desenhar aqui do lado esse triângulo OPB. Pronto. Então, aqui eu tenho O, aqui eu tenho P e aqui eu tenho B. Definição, tá bom? Ou seja, é sempre assim, tá? No ciclo trigonométrico, considerando que o radiano é igual ao raio, tá certo? O raio é sempre igual a 1, da ideia de 1 radiano. Mas você vai usar o número 1, tá certo? Então, para a gente facilitar a nossa vida no estudo de ciclo trigonométrico, tá? A gente utiliza o ciclo trigonométrico em radianos, e aí o raio vai medir 1. Quando? Sempre. É sempre 1. Tá certo? Então, se eu vier aqui, ó, o que que acontece nesse triângulo? O OP é o raio, tá? Então, vamos marcar aqui, ó. O OP é o raio. E o raio vale 1, tá certo? O PB, vamos colocar aqui o ângulo θ. O PB é o cateto oposto ao θ e o OB é o cateto adjacente ao θ. Aí, o que que eu sei? Que eu sei que o seno de θ é o cateto oposto ao θ pela hipotenusa. Eu sei que o cosseno de θ é o cateto adjacente ao θ pela hipotenusa, tá certo? Aí vamos lá. O seno de θ é igual. O cateto oposto é o PB, tá bom? E a hipotenusa é o raio que vale 1, tá certo? Ou seja, eu garanto que essa medida PB aqui, ó, no ciclo trigonométrico, é exatamente o seno de θ, tá certo? Então, o seno de θ é igual a PB. Para o cosseno, é a mesma coisa, porque eu vou ter que o cosseno de θ é igual ao CA, o cateto adjacente ao θ, que é o OB, dividido por 1. E qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, eu garanto que o cosseno de θ é exatamente o OB. Então, essa medida aqui, ó, é exatamente o cosseno de θ, tá certo? Então, no ciclo trigonométrico, qualquer ponto que eu tome, ele vai ter essas coordenadas aqui, ó, tá? A primeira coordenada é o cosseno, a segunda coordenada é o seno. Por que que a primeira é o cosseno? Para seguir a mesma ideia do x e do y. Então, primeiro o eixo horizontal, depois o eixo vertical, tá certo? Então, isso é muito importante, tá? Além disso, só relembrando, aqui é o começo da circunferência, aqui é o ângulo de 0 radianos,
tá certo? Aí aqui eu vou ter π sobre 2 radianos. Aqui eu terei o π radianos. Aqui eu terei o 3π sobre 2 radianos. E na volta inteira eu terei o 2π. Tá certo? Bom, com base nisso, eu vou fazer aqui do outro lado, tá? Mas depois eu dou uma separada para passar para vocês. Mas isso fica para o próximo vídeo. Então, daqui a pouco vai ter um outro vídeo falando sobre alguns pontos do arco. Por enquanto, é isso daí, pessoal. Então, qualquer ponto na circunferência pode ser no ciclo trigonométrico, né? Pode ser determinado pelas coordenadas do cosseno e do seno do ângulo dado como inclinação. Lembrando que para eu achar a inclinação, eu sempre vou partir do zero. Opa, pera lá. Sempre vou partir do zero e vou caminhar pela circunferência até o ponto P no sentido anti-horário. Valeu? Prontinho, pessoal?